Terceiro episódio de The Last of Us e é lógico que a gente tem que vir aqui trazer o que a gente achou desse terceiro episódio. Todo mundo comentando, falando que é o melhor episódio. Já tem a questão da polêmica aí do casal homossexual, que já existe essa história dentro de The Last of Us. E nós vamos falar aqui sobre essa história do terceiro episódio. E será que é mesmo o melhor episódio? Então se liga aí, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque a gente está trazendo aqui toda vez review de The Last of Us e também trazendo novidades da cultura nerd pop. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e vambora! The Last of Us, o terceiro episódio, e ele é bom mesmo? Vamos começar aí que tem uma polêmica, se é que tá dizendo já aí uma polêmica, porque muita gente tá gostando desse terceiro episódio, mas vale ressaltar que The Last of Us tem já no seu cunho histórico dentro do game, de ter esses relacionamentos homoafetivos, e isso óbvio que já ia gerar uma polêmica num futuro não muito distante, que possivelmente eu acho que vai ser na segunda temporada. Não quero dar spoiler pra ninguém aqui não, mas pra quem já conhece a história sabe do que eu tô falando. E esse terceiro episódio aí, a gente vai ver a história do Bill e do Frank. Bom, vamos começar falando que nós temos o Joel fazendo o papel aí da Tess como professor. E esse terceiro episódio, ele tem como base a essência da série. Gravem bem essa palavra, essência de The Last of Us. Por quê? Além de ter o relacionamento homoafetivo, temos também ali como essa série ela trabalha. Ela não tem pressa, ela faz com que os personagens traga a carga do que a gente tem dentro do jogo, aquela experiência dramática para dentro dessa série. E mais uma vez, só que detalhe, esse episódio, ele foge muito do contexto do jogo. Esses dois personagens, eles não têm, digamos assim, todo esse tempo de história dentro do jogo. Mas, com certeza, vale muito a pena você assistir o terceiro episódio. Vou dizer o motivo número 1. Porque primeiro, como eu falei, o Joel, o professor, ele vai contar pra você, nos primeiros momentos ali, ele junto com a Ellie, que é a continuação do segundo, como procedeu a disseminação do vírus, desse fungo aí, pela raça humana. Que ele foi ali através da farinha, de alguns alimentos que ainda não identificados, e assim, esse vírus ele se proliferou de forma muito rápida pela raça humana. E também tem a questão da nossa e a Fedra, né, mostrando como a Fedra foi fascista com relação ao movimento desse fungo, né, desse vírus, matando muitas vezes humanos inocentes. Então, assim, esse momento do Joel com a Ellie, e foi o que eu falei, ele vai se aproximar mais da Ellie. No último vídeo eu falei justamente isso, e ele não tem, na verdade, essa vertente dentro do game, ele não tem essa paciência, ele não é tão explicativo. Em alguns momentos, dentro desse frame aí, que ele tá explicando pra ela, ele é meio sem paciência, mas mesmo assim ele é muito cuidadoso e até ensinando ela algumas coisas ali dentro desse processo que ela não sabia como foi aí essa disseminação desse fungo, desse vírus. E aí já partimos já para uma próxima história, que é o Joel justamente explanando a história ali dele, como ele conheceu e como aconteceu ali a história do Frank e do Bill. Lá em 2003, né, quando começou a disseminação do fungo, a gente começa a conhecer a história do Bill, que é um cara bem paranoico, bem assim problemático mesmo com relação, ele é basicamente antissocial, né? E ele também acredita já nesse fim apocalíptico. E ele acha que todo mundo é fascista, que é nazista e que ele não tá nem e que o governo não tá nem aí pro povo. E de certa forma, ele foi o que protegeu ele, né, durante muito tempo. E aí ele consegue fazer da onde ele mora um pequeno lugar e ele consegue cercar tudo e ele tem acesso à gasolina, enfim, a vários recursos. Nesse processo de 2003 até um ano, né, mais ou menos assim, ele conhece o Frank, que cai numa de suas armadilhas ali,
que fica ao redor das suas propriedades, onde ele tá morando, né? Onde o Bill tá morando. E a partir dali a gente conhece um relacionamento. E essa série, e a essência de The Last of Us, o jogo também, tem como base justamente o relacionamento. Falei isso nos últimos vídeos com relação a esse jogo, né, e com relação a essa série. E, mais uma vez, eu acho que esse episódio ele trabalha justamente a questão do relacionamento. E, lógico, sem perder em nenhum momento o que é, de fato, o plano do que é a série de The Last of Us, que é o relacionamento e que é também, aí, digamos assim, esse mundo apocalíptico e a sobrevivência das pessoas pós esse catástrofe, né? Então, esse terceiro episódio, com o relacionamento do Bill e do Frank, você vê como, digamos assim, seria as pessoas sobrevivendo ali, esse mundo apocalíptico, né? Os dois ilhados ali dentro daquela micro cidadezinha. É muito bonito, sabe? É muito bacana. E assim, tem uma leveza e também uma humanidade tão bonita de se ver nesse terceiro episódio com o relacionamento do Bill e do Frank, que vale muito a pena. E mesmo que não faça parte assim de uma forma maior esses dois personagens do jogo, e que eles abram uma brecha, digamos assim, um parênteses bem grande com o terceiro episódio, mas vale muito mesmo a pena ver, porque é de fato a essência de The Last of Us em um episódio. Talvez, como todos estão dizendo, o episódio mais bonito e que faça todo o sentido nessa construção, nessa narrativa que está sendo essa série e essa adaptação desse jogo. Bom, nerds, espero que você tenha gostado. E olha, eu quero que você deixe seu like aqui e deixe seu comentário também. O que você achou desse terceiro episódio? Você acha mesmo que foi o melhor? Você acha que os próximos episódios vão conseguir bater aí essa meta desse episódio lindo que foi esse terceiro? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho, porque a gente está sempre trazendo aqui novidades e também as revisões aqui de todos esses episódios de The Last of Us. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Nerd Sem Filtro há 5 anos fazendo conteúdo para vocês. Até a próxima. Eu fui.